Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema, entrevistado ou assunto que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer ampliar os conhecimentos sobre algum assunto, está curioso, tem uma sugestão, algo que realmente lhe interesse? Por favor, mande uma sugestão, será um grande prazer a nossa produção ir atrás e colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa para você. E por falar do que interessa, eu tenho certeza que o programa de hoje vai lhe tomar toda a sua atenção. Vamos falar de um dos assuntos mais importantes para a sociedade e, sem dúvida nenhuma, que também tem um grande anseio. Vamos falar sobre segurança pública. Você já parou aí no sofá agora e falou, opa, isso me interessa. E nada melhor para tratar da nossa região, do Grande ABC, do que falar ele, que é o responsável pelo policiamento de área de todo o Grande ABC. Eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui no Personalidade Mais de hoje, o coronel da Polícia Militar, Coronel Marcelo Cortez. Coronel, muito obrigado pela oportunidade. O senhor que é o responsável pelo policiamento de todo o Grande ABC, aliás, uma baita responsabilidade. O Grande ABC é uma região com tamanho de estado e hoje tem à frente da Polícia Militar o Coronel Cortez. Muito obrigado pela oportunidade. Quem agradece sou eu, Orlando, meus cumprimentos a você, a todos os telespectadores. É um prazer para nós podermos estar aqui e darmos satisfação à população que é para quem nós trabalhamos, né? A quem nós devemos satisfação. Aliás, diga-se de passagem, o Coronel Cortez tem 3 meses, 4 que assumiu aqui o comando? O tempo passa, eu já estou aqui há 7 meses e meio. Boa, eu estive lá na posse, realmente é uma velocidade, mas tem imposto aí uma prática, um dinamismo muito grande e os indicadores comprovam isso, né? Todos os indicadores de criminalidade têm tido aqui uma queda muito sensível, o que mostra a eficiência da polícia sobre o seu comando. Mas antes, coronel, eu gostaria de ler um pouquinho aqui. É importante, as pessoas muitas vezes não têm ideia como se chega ao comando da Polícia Militar, como se chega ao coronel. Marcelo Cortez Ramos de Paula foi declarado aspirante em 15 de dezembro de 1988. A última promoção de posto de coronel foi agora em janeiro de 2015. Mas antes o senhor passou pelo curso preparatório de formação de oficiais em 84 e 85, curso de formação de oficiais de 86 e 88, curso de instrutor de educação física, curso especializado de oficiais em trânsito urbano, mestrado em ciências policiais e segurança da ordem pública, doutorado em ciências de polícias de segurança e ordem pública, além de ser graduado em Direito, diga-se de passagem, pela Faculdade de Direito de São Bernardo, que é uma brilhante passagem. Muitas condecorações e hoje é coronel da PM. Eu gostaria exatamente de começar por esse ponto. Muitos jovens nos assistem e têm na Polícia Militar uma grande inspiração de ordem pública, mas de desejo pessoal. Da onde veio o desejo de ingressar na carreira militar? Família, pai, irmão? Sim, inicialmente o desejo é familiar. Meu pai é militar, meu avô policial militar, então é inevitável a contribuição familiar. O DNA já ajuda. Ainda que meu pai tenha sido, como de resto foi, né, muito tranquilo, muito ético, né? Se é possível utilizar essa palavra do ponto de vista da relação entre pai e filho. Foi coronel também, seu pai? Sim. Porque São Paulo? De São Paulo. Trabalhou muito tempo no Corpo de Bombeiros, né? Dividiu a carreira dele entre a atividade policial, administrativa e Corpo de Bombeiros. Mas ele nunca impôs isso a mim. Mas é óbvio que ao assistir ao trabalho dele e ao ver sempre um trabalho probo, um trabalho honesto, né, que sempre me causou admiração, eu inevitavelmente, assim como meu irmão, que também é oficial da Polícia Militar, ambos fomos atraídos e foi quase que natural o meu ingresso na instituição, que se deu, diga-se, aos 14 anos, né? Porque nossa, muito jovem. A instituição tinha, na época, um curso
que equivalia, que é o curso preparatório, equivalia ao colegial, né? Então eu ingressei já na instituição fazendo o colegial, que é o curso preparatório de formação de oficiais. Depois, obtendo a aprovação nesse curso, eu já tive a matrícula automática no curso de formação de oficiais. Explica para quem está nos assistindo que na Polícia Militar você pode seguir duas carreiras. Se você ingressar para ser soldado, você presta um concurso. Se você ingressar para ser oficial, são formações diferentes. Como que é os caminhos para quem quer seguir uma das carreiras, ambas na Polícia Militar? Sem dúvida. Antes de esclarecer, eu vou fazer um outro esclarecimento, que é o fato de que o acesso à carreira de oficial, por aqueles que já são soldados, cabos, sargentos, é livre e hoje em dia tem sido a maior parte daqueles que procuram a academia. Mas, de fato, o ingresso na carreira ele permite pelo menos esses dois acessos. Ingressando como soldado, ele vai fazer uma prova específica, né? Vai fazer um curso de formação de soldados que tem duração de 1 ano, mais o estágio. E esse curso é fundamentalmente lá na Escola de Formação de Soldados em Pirituba, Escola Superior de Soldados. E depois ele vai percorrer as graduações do quadro das praças, como nós chamamos aqueles que se situam nesse espaço, nesse círculo da nossa carreira. Poderá ascender a cabo, sargento, subtenente. O teto na carreira para quem ingressa como soldado é subtenente. Perfeito. E aqueles que pretenderem já ingressar na carreira de oficial diretamente terão de prestar o vestibular para a academia. Esse vestibular, até o ano retrasado, salvo engano, ele vinha sendo pela FUVEST. Por uma questão de datas, né, porque nós temos várias outras provas que a maior parte das universidades não tem, nós tivemos que modificar. Hoje ele é feito pela VUNESP, né, para que nós tenhamos a condição de fazer as provas físicas, as provas psicológicas e assim por diante. Aquele que ingressar na academia fará um curso que hoje é de 3 anos, já foi de 4 anos, mas atualmente foi reduzido para 3 anos. E ao final do qual ele será declarado aspirante a oficial, que é a condição que ele fica enquanto durar o estágio, né? Depois promovido a segundo tenente e aí inicia a carreira como segundo tenente. Segundo tenente. E podendo chegar ao cargo de coronel. Ao posto de coronel, que é na Polícia Militar, nas polícias militares, é o último posto da carreira. É o último posto da carreira. Normalmente, quantos anos para... É o caso do senhor, que chegou a coronel, o senhor ingressou como oficial em 88. Em 84, né? 84. Os 5 anos de academia e fui declarado aspirante em 88. 31 anos na carreira. Esse tempo ele tem sido reduzido, né? Os últimos comandos têm trabalhado para que nós tenhamos um fluxo na carreira mais adequado, para que o oficial ele seja promovido ao último posto, tendo ainda alguns anos até que se dê os 30 anos, onde se situa o termo, não final da carreira, mas pelo menos aquele em que se define o tempo a partir do qual se pode requerer a aposentadoria. Mas como nós entramos nessa particularidade, o senhor nos deu a oportunidade, qual foi, o senhor que daqui a 1 ano e mais alguns meses já pode requerer aposentadoria? Aliás, já poderia? Eu já poderia, mas pode ficar isso nem passa pela minha cabeça. Qual foi a passagem mais marcante ao longo destes 31 anos na Polícia de São Paulo? Olha, eu trabalho muito com o presente, né? Eu verdadeiramente uso o passado como um estribo para o futuro. Né? Então, desse ponto de vista, eu sempre procuro localizar o fato mais marcante como aquele que mais proximamente aconteceu. E então eu direi que o fato mais marcante foi a minha promoção ao coronel e a indicação para comandar a região onde eu morava há 18 anos e continuo morando, né? Eu sou residente em Santo André. Então, para mim, nessa linha de pensamento, né, o fato mais marcante... Foi uma grande vitória poder comandar a região. Aliás, o senhor estudou a Faculdade de Direito, mora... Sim. Eu confesso que nunca pensei em comandar, porque quando eu vim para cá, eu já tinha uma carreira fixada em São Paulo, na área do policiamento de trânsito, onde eu trabalhei por longo tempo. E o policiamento de trânsito, o comando de policiamento de trânsito só atuava na capital.
né? Então, não passava pela minha cabeça vir para cá, não porque não gostasse, tanto gosto que me mudei para cá, mas não havia essa possibilidade. Confesso que quando fui designado para o comando, foi uma grande surpresa e uma grata surpresa, né? Portanto, eu entendo que é o melhor fato, o mais recente, né, o mais marcante, dentre vários outros que Tomou eu algum tive. susto na carreira? Teve algum dia que quando voltar para casa você levantou, não sei a tua religião, mas agradeceu a Deus, que é universal, por estar de volta naquele episódio? A gente deve agradecer todos os dias, mas aquele baita susto assim que você falou, poxa... Sim, o começo da carreira do oficial como tenente, em geral, exercendo uma função que se chama Comando de Força Patrulha. A Força Patrulha é o conjunto das viaturas que existem na área de um determinado batalhão. Isso é a Força Patrulha. Quem exerce o comando dessa Força Patrulha é o tenente, que tem um papel aí de supervisionar, de controlar as viaturas, etc. Evidentemente, nessa fase da carreira, nós estamos mais expostos. E eu estive, por algumas vezes, expostos a situações de risco, inclusive situações onde houve trocas de tiro, acidente de trânsito com viatura, que é uma outra situação que nós buscamos sempre evitar, mas que às vezes acontecem. E nessas situações, de fato, eu tive que, como todos nós, recorrer aos céus, para pedir proteção. Essa é a fase dura. Coronel, nós vamos entrar realmente agora naquilo que nos interessa muito, mas eu não poderia de contar essa passagem, até porque eu acho que é marcante, é importante em uma carreira de sucesso como a do senhor. Há 7 meses aqui no Grande ABC, o senhor já pôde conhecer com grande perfeição a região, as cidades e tal. Qual é o grande desafio? Todo comandante chega com uma meta, seguindo o rigor da Polícia Militar, as doutrinas, enfim. Mas tem uma meta, tem um desafio. Qual é o desafio do senhor para a nossa região? Uma vez que, graças aos comandos que nos antecederam, graças à excelente equipe que nós temos tido a felicidade de, mês a mês, obtermos reduções dos indicadores criminais. O desafio que se apresenta para mim agora é nós estreitarmos as relações com a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que promoverá um salto de qualidade tanto do nosso trabalho como das reduções dos indicadores, porque a participação social na construção da segurança pública é um aspecto fundamental nesse grande trabalho que é desenvolvido não por uma instituição, como no caso a polícia, mas por um conjunto de instituições que vão muito além da polícia e pelo conjunto da sociedade. O Grande ABC, ainda, até pela riqueza, enfim, a gente paga muitas vezes um preço alto por ter uma região desenvolvida, tem os seus bolsões ainda de pobreza, mas, por exemplo, São Caetano, uma particularidade, tem ainda um alto índice de roubos de veículos, né? Uma cidade desenvolvida, verticalizada, muitos veículos dormem na rua até por falta de garagem, enfim, problemas do mundo moderno e das metrópoles. Tem alguma coisa que pode se fazer para prever neste caso? Eu usei São Caetano como exemplo, mas em Santo André tem, São Bernardo Sim. tem. O que pode ser feito para diminuir o roubo de veículos? O exemplo até foi feliz porque São Caetano... Roubos e furtos, né? São Caetano, salvo engano meu, foi a cidade que mais teve redução nesse indicador, furto e roubo de veículos, né? E de fato lá há uma quantidade muito grande, porque a quantidade de veículos é grande. Né? A relação veículos-habitantes é muito grande. O que tem sido feito, e eu disse que faria desde que cheguei, e isso está sendo concretizado, é o projeto Radar, que já está sendo testado na cidade de São Caetano. Né? Nós já temos lá, salvo engano, 3 câmeras que estão sendo testadas, e a promessa que o nosso querido prefeito Paulo Nunes fez é de que o mais rapidamente possível esse projeto seria implementado, e eu tenho certeza absoluta que ele vai constituir um ganho muito grande no combate a esse determinado indicador, furto e roubo de veículos. Tem previsão para as demais cidades? Isso depende muito dos prefeitos, né? E a gente tem... Só caminha com uma parceria, né? Só caminha com a parceria porque são as prefeituras que detêm os contratos das câmeras que possibilitarão a utilização desse projeto Radar.
Muito bem. Coronel, vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas tem muita coisa interessante nessa entrevista com o comandante de policiamento de área do Grande ABC, o Coronel Cortez. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o comandante do policiamento de área de todo o Grande ABC, Coronel Cortez. Coronel, primeiro bloco, o senhor nos deu a oportunidade, além de contar a ascensão à carreira, quando chegou a comandante da Polícia Militar e hoje comanda o Grande ABC, as trajetórias possíveis para quem está nos assistindo, o jovem que quer ingressar na carreira, nos contou aqui também deste caminho para reduzir a violência e principalmente roubos de veículos. Tem uma sensação, Coronel, que é iminente, por mais que os indicadores sejam positivos, a sensação da população quanto à segurança ainda é distante, né? Não é generalizado, mas tem um problema localizado. A sensação acaba se contaminando e a população se sente insegura. Deve ser comum os seus comandados e as próprias pessoas que o senhor recebe irem lá te pedir mais viatura, mais patrulhamento, mais ronda. O que falta, na verdade, para poder melhorar a segurança como um todo, mas principalmente a sensação da polícia presente na vida das pessoas? O sentimento de segurança, penso eu, ele resulta de uma série de aspectos, né? Às vezes as pessoas se sensibilizam com relação à sua segurança por verem uma notícia na televisão de um fato que sequer se deu naquele município, às vezes nem mesmo naquele estado, muitas vezes nem mesmo no Brasil. Mas o fato de assistirem a uma notícia sobre um fato qualquer que lhes causa insegurança é capaz de provocar um sentimento de insegurança. Mas é óbvio que o fator mais fundamental para trabalharmos o sentimento de segurança é a presença da polícia nas ruas. E nós temos trabalhado para que isso se intensifique. Estamos incentivando as operações policiais, né? A cada semana nós reunimos o efetivo de todos os batalhões e fazemos esse efetivo localizar-se num determinado município para aumentar naquele município o sentimento de segurança e combater uma força-tarefa, como uma força-tarefa. Vai inclusive ao encontro do nome da operação, que é Força Metropolitana. É uma inovação que nós temos tido e que se aplica a toda a região metropolitana. Nós também estamos conversando bastante com os delegados no sentido de melhorarmos os procedimentos de apresentação de ocorrência para que a viatura fique o menor tempo possível no distrito policial e, consequentemente, nós tenhamos um aumento do tempo de patrulhamento. Todas essas iniciativas têm possibilitado um aumento da presença policial nas ruas. É claro que a gente busca sempre aumentar mais. Aumento esse que tem possibilitado também um aumento na quantidade de pessoas abordadas, na quantidade de prisões realizadas. Os indicadores operacionais têm respondido a essa maior presença policial. O efetivo, a imprensa, agora, aliás, diga-se de passagem, faz um tempo que eu não vejo nenhuma matéria sobre este assunto. O efetivo do Grande ABC está preenchido ou o chamado claro, que é inclusive o termo utilizado pela corporação, é muito grande hoje entre o que está pré-estabelecido e efetivamente o que tem atuado na prática? Não, o claro é um claro que é semelhante àquele que possuem as outras regiões. Claro, para quem está nos ouvindo, você tem que ter, por exemplo, qual é o efetivo do Grande ABC? É a diferença entre o efetivo fixado e aquele efetivo praticado, existente. Exato. Qual é o efetivo do Grande ABC hoje? Nós temos um efetivo hoje existente de cerca de 3.200 homens. Agora, para o Grande ABC específico. É importante que a população tenha presente que, graças a um trabalho que o comando vem exercendo há muito tempo, hoje todas as regiões têm uma quantidade de claro semelhante. Então, há um trabalho... É equilibrado os claros entre as regiões. E a própria distribuição do efetivo, ela obedece já há algum tempo, há mais de uma década, a critérios técnicos, né, que correspondem à quantidade da população local, à quantidade da população flutuante,
né? A existência de determinados fatores que significam uma atração para a criminalidade, como, por exemplo, a presença de presídios, enfim, esses aspectos todos são considerados na hora de se fixar o efetivo. E nós também temos trabalhado no sentido de aumentar a nossa capacidade de atuação, independentemente do aumento do efetivo. O Projeto Radar é um grande exemplo, né, de utilização de tecnologia para que nós tenhamos uma maior operatividade sem que necessariamente haja um aumento do efetivo. Coronel, nós tivemos na década passada, foi uma grande febre e foi criado pela polícia, que eram as chamadas bases comunitárias de segurança. São Bernardo foram mais de 10 realizadas, até porque o próprio morador se organizava, fazia a base, coisa e tal. Esse modelo se mostrou pouco eficiente ao longo do tempo, porque você acabava imobilizando homens para ficar na base e não levava a segurança efetiva ao patrulhamento, né? Isso eu ouvi de vários coronéis e acho que hoje, se me falha a memória, tem inclusive um decreto que não se permite mais construção de novas bases fixas. Porém, vem um modelo que substitui, que são as bases comunitárias móveis. Essa é uma tendência para crescimento, para levar efetivamente a polícia mais próximo da sociedade? Sem sombra de dúvida, né? Nós tivemos essa experiência. Toda vez que se fixa uma instalação, um prédio, né, há uma série de demandas por recursos humanos e por recursos materiais de manutenção, de custeio, e não houve uma correspondente melhoria no sentimento de segurança em função dessas bases comunitárias. As pessoas muitas vezes se iludem, né, pela presença de uma base ali, mas o papel que uma viatura pode desempenhar naquele espaço ou que uma base comunitária móvel pode desempenhar naquele espaço, muitas vezes ultrapassa em vantagem aquele papel decorrente da base fixa. Então nós temos de fato percebido essa mudança estratégica e aqui na nossa região é assim que nós temos dialogado com a população. Eu sempre recebo as pessoas que nos procuram solicitando bases, ou mesmo vou aos locais. Estive recentemente em Mauá para receber uma comunidade que lá estava para solicitar uma base e expliquei a eles sobre a estratégia que nós iríamos utilizar exatamente nesse sentido de instalação de bases comunitárias móveis. Coronel, aqui na nossa região foi um grande desafio, inclusive em São Bernardo tem um heliponto feito pela própria Polícia Militar, numa companhia. Nós tivemos um período aqui em que um dos helicópteros Águias ficavam 3 dias da semana situado aqui na região para o patrulhamento. Qual a avaliação que o senhor faz da eficiência do patrulhamento aéreo? É uma tendência? Tem estudos de que uma aeronave substitui até 50 viaturas? Qual a percepção que o senhor tem em realmente tentar avançar, assim, o estudo técnico para isso? O senhor é um dos defensores do patrulhamento aéreo? Se mostra eficiente? Sim. Ou ele é complementar apenas? Sim, sim. Todos os programas e modalidades de policiamento, eles não se bastam, né? Sempre há uma complementariedade, porque o fenômeno criminal ele é muito complexo. Dinâmico, né? Basta ver que a tripulação do Águia não consegue fazer uma prisão de onde eles se encontram. Então, evidentemente que há uma complementariedade, né? Mas é óbvio também que o policiamento aéreo, o patrulhamento aéreo, ele tem vantagens e sempre que necessário nós os solicitamos e eles comparecem, né? A tendência, até para que haja uma melhor efetividade do emprego da aeronave, uma vez que, apesar de termos uma frota a maior do Brasil em termos de helicóptero, ela precisa atender a todo o estado, a tendência é, portanto, que nós solicitemos as aeronaves necessárias para operações. E nós temos feito isso. Recentemente tivemos uma grande operação em Santo André, onde foi mobilizada a aeronave e o grupamento aéreo sempre tem atendido às nossas solicitações, a não ser quando há outras missões mais urgentes. Com bastante isenção e tranquilidade. Ao longo de anos se criticou muito de que a Polícia de São Paulo não tinha
suficiência física, equipamento, estrutura para combater o nível que o crime vinha avançando. Quer dizer, no armamento era inferior, faltava colete para policial, viaturas velhas. Qual o balanço que o senhor faz? Eu fico muito à vontade porque coronel é um cargo de carreira, o cargo dele não depende de nomeação de governo, é um cargo que ele tem estabilidade do cargo e eu fico muito à vontade. É positivo, os avanços na Polícia Militar vêm acontecendo ou nós estamos muito distante ainda do que é necessário? Não, eu acredito que qualquer pessoa que tenha olhos para a polícia e que a tenha examinado nos últimos 15, 20 anos, percebe a nítida evolução que a polícia vem tendo em termos de equipamento. É óbvio que existe um dado, quando se analisa o embate entre a polícia e os criminosos, que quase nunca é levado em consideração por aqueles que se apresentam como especialistas em segurança pública e quase nunca o são verdadeiramente, que é a assimetria entre essas duas forças. Os criminosos não têm nada a perder e, consequentemente, eles se lançam para o embate com a polícia sem qualquer regra. A polícia, ela obedece a regras, a lei. Ela tem procedimentos, não pode atirar a qualquer instante, né? E, consequentemente, isso dificulta muito o embate entre polícia e marginais quando eles estão com equipamento pesado. Então, é muito mais por essa razão que muitas vezes nós nos vemos em desvantagem do que propriamente em função de uma desvantagem mesma pertinente aos equipamentos. É óbvio que o crime organizado também tem possibilidades de aquisição que muitas vezes para nós são vedadas pela legislação, né? Nós não podemos adquirir, por exemplo, armamento importado quando houver um nacional aqui no Brasil, né? Nós temos que licitar. O bandido não licita, não tem essas restrições. Entra de Kombi pelo Paraguai, né? E muitas vezes há o fator surpresa, né? Então, nós tivemos recentemente aqui, para nossa lástima, né, uma viatura que foi atingida por tiros provavelmente de fuzil, né? Os estojos encontrados eram de cápsulas de fuzil, mas foi tomada de surpresa, né? Então, esses fatores também devem ser levados em consideração e não tanto uma eventual ou pretensa desvantagem de equipamentos. A evolução da polícia é constante e continua acontecendo. A gente acompanha casos de grande repercussão. Tem um porquê, quando se tem um policial ferido em um combate com os criminosos, a notícia é sempre muito pequena, quando existe a notícia. Quando acontece o oposto, a polícia em atuação, tem um combate, coisa e tal, existe uma espetacularização da operação policial. Tem algum sentido isso aí? Eu falo isso como cidadão, quer dizer, você vê um policial em atuação, atinge e mata, leva a óbito um criminoso, fica se questionando se efetivamente ele era um criminoso. O inverso não é verdadeiro. Quando um criminoso atinge um policial, a notícia é muito menor. Por que isso, coronel? Assim, com muita frieza em relação ao tema. Eu acho que eu me encontro, tanto quanto você, em busca dessa resposta, né? A gente vem fazendo um exercício de pesquisa e de compreensão ao longo de décadas, talvez, para tentar entender esse fenômeno aqui no nosso país, que não é recente, vem de muito tempo, né? E sinceramente, não chegamos ainda a uma conclusão. Eu arrisco dizer, talvez, que isso decorra da falta de tradição que há no nosso país, de um envolvimento comunitário nas questões de segurança. Voltando um pouco àquela questão que eu tratei aqui no primeiro bloco, né? Eu preciso trazer a sociedade para participar da discussão de segurança, para que ela veja a nós, policiais militares, como representantes seus, né? E não como oponentes. Talvez o fato de termos sido um país colonizado, onde o Estado era visto como um inimigo, né? Possa explicar um pouco esse alinhamento entre sociedade e polícia.
né? Em outros países há uma identificação maior. E nós temos nos desdobrado para, em termos de conduta, poder trazer as pessoas... Equilibrar no mínimo, né? Acho que a notícia no mínimo tem quando a sociedade precisa perceber que quando um policial é atingido, é ela que é atingida. É o Estado que foi atingido, né? Porque a polícia é representante da sociedade. Muito bem. Coronel, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a oportunidade, colocar aqui a TV Mais e o nosso programa à sua disposição. E se posso desejar, muita sorte, que o senhor continue fazendo o enfrentamento para levar segurança à nossa população que tanto precisa. Quem agradece sou eu, Orlando, e desejo a você também muita sorte no seu mandato, no seu programa, né, que possa nos ajudar bastante como vem ajudando. Nós é que agradecemos. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais. Espera um pouquinho só,